moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique. Foi desta forma que, a partir das 0 horas do dia 25 de junho de 1975, que a história de Moçambique mudou completamente. O país ficou independente, os moçambicanos ficaram livres da opressão do colonialismo fascista português. Moçambique deixou de ser um território ultramarino de Portugal, como era durante 500 anos anteriores. E a sua Constituição é em República Popular de Moçambique. Mas atenção, o alcance da independência nacional não foi fácil. O povo teve que ser unido, pegar em armas e lutar contra um inimigo com equipamento bélico de maior potência. Muitos jovens da altura entregaram-se à causa patriótica e, graças à persistência e união, através da Frente de Libertação de Moçambique, um movimento nacionalista impulsionado por Eduardo Mondlane e mais tarde por Samora Machel, o país chegou à independência. Agora estamos em 2024, passam 49 anos num Estado que sofreu profundas transformações políticas, econômicas e sociais e com muitos desafios pela frente. Saudações, está a começar o programa ICS Foco, uma edição especial que traz o retrato do antes, durante e depois da independência nacional, na voz de diferentes moçambicanos de várias comunidades do país. Por isso, fique conosco. Mais uma vez, saudações. Começamos pela província de Manica, onde combatentes da luta de libertação de Moçambique dizem que foi com espírito de união e persistência que se derrotou o colonialismo português. Entretanto, os veteranos desafiam a juventude atual a seguir os mesmos ideais para pôr fim ao terrorismo que afeta algumas zonas de Cabo Delgado. Debaixo de chuva e sol, com frio e calor, foi assim que os três movimentos, o DENAMO, o NAMI e MANO, e mais tarde unidos pela Frente de Libertação de Moçambique, FRELIMO, alguns moçambicanos movidos pelo espírito patriótico enfrentaram as tropas coloniais durante 10 anos. Primeiro dirigidos por Eduardo Mondlane, mais tarde por Samora Machel, em 1975, os moçambicanos conseguiram a independência nacional proclamada a 25 de junho do mesmo ano. Foi uma década de luta com um opressor que escravizou os moçambicanos por cerca de 500 anos. A nossa independência conquistou-se a partir de 64, que é o início da luta armada, e nós já estávamos seguros que íamos vencer os portugueses. Não havia nem fardamento, não tínhamos. Era só usarmos a própria nossa roupa e pronto, defender o país. Uniu-se e conseguiu-se, porque se um por si pudesse fazer, não íamos conseguir expulsar a colônia portuguesa. Houve uma grande evolução quanto à independência de Moçambique, quanto daquilo que nós somos como moçambicanos. Os libertadores da pátria apontam a construção de infraestruturas sociais nas áreas de educação, saúde, estradas e pontes e o desenvolvimento econômico, social e cultural como os avanços que Moçambique deu nos 49 anos da independência nacional. Em Moçambique ainda é virgem, temos minas, temos petróleo, então temos que precisar de alguns países capacitados na industrialização, para automaticamente os jovens poderem se aderir, porque tem a verdade de que a maior classe existente em Moçambique é a juventude. Porque os 49 anos da independência são marcados pela ocorrência de ações terroristas na zona norte do país, os jovens são desafiados pelos veteranos a se juntarem às forças de defesa e segurança para afastar aquele mal do país. Muitos jovens são enganados, são recrutados para poderem se aderir naquele grupo de terroristas. Só que às vezes são enganados não por conhecimento de que nós vamos nos terroristas, não. Eles são iniciados naquilo de que nós temos um emprego
no sítio X, só vamos entrar num carro ou num navio. E ao fim e ao cabo, quando chega ao meio, a situação muda. Entra na gemada, encontra um grupo armado e automaticamente eles são virados as suas consciências, já não sabem de onde vieram e aderem automaticamente no terrorismo. A independência total e completa de Moçambique. Enquanto isso, em Cabo Delgado, residentes do distrito de Moeda defendem que os jovens devem abraçar a formação profissional para explorar as oportunidades que a província oferece. Só desta forma, segundo dizem, a juventude poderá ganhar dinheiro de forma lícita e evitar ofertas com finalidades obscuras. Os nossos entrevistados na Vila de Moeda lembram a coragem e a luta pela independência que custou muito sangue dos mais de 600 moçambicanos que em 1960 foram massacrados. O massacre de Moeda despertou o povo a necessidade de abandonar a via pacífica, abraçando a arma para lutar contra a opressão do colono que culminou com a independência depois de 10 anos. Antes da independência em Moçambique, quase nós não tínhamos muitas infraestruturas, não tínhamos muitas estradas. Depois da independência, a coisa mudou. Porque no tempo colonial, o que estava a acontecer? Quase o ensino era só para filhos de branco e assimilados. Não sabíamos a nossa história, quase os brancos nos oprimiam. Então, após a independência, começamos a ganhar a nossa experiência, começamos a ter escolas, estradas, hospitais, começamos a ter nossas culturas, praticar a nossa cultura. Nosso país foi unido para lutar com um único inimigo comum, que é o colonialismo. Um grupo de portugueses fascistas que estava a combater a Frelimo. Então, conseguimos a nossa independência, nós ganhamos muitas coisas. Nós ganhamos as estradas, quase em todas as províncias agora tem universidades. E não só uma universidade, tem mais universidades. Os jovens também estão a estudar, estão a se formar. Nós temos nossos próprios médicos moçambicanos, temos nossos engenheiros moçambicanos. Foi um ganho muito grande depois da independência. Alcançada a independência, o país foi crescendo. Para os tempos atuais, a luta é pela independência econômica e exploração sustentável dos recursos naturais que devem ser transformados em riqueza para toda a nação. O jovem tem que se empenhar no nosso desenvolvimento do nosso país. O país desenvolve-se com jovens, não entrando nos caminhos alheios, não pode se desviar com promessas falsas. Então, o importante, o nosso país é muito vasto, temos a nossa riqueza, que é o solo. O nosso solo é muito rico. Então, nós devemos fazer alguma coisa para o Moçambique desenvolver, não só confiando nos nossos pais, antigos combatentes. Nova geração que deve ter aquela ideia que nós tivemos como antigos combatentes de retirar o colonialismo português que dominava o país, e eles devem ter aquela ideia mesmo, ser segurança do país, retirar esses ditos lixababes para manter a nossa província livre. Apelo à nova geração para não deixar os outros vir enganar para estragar a independência. Por ocasião da passagem do 49º aniversário da independência, assinalado no dia 25 de junho de 2024, os nossos entrevistados defendem a necessidade da população unir-se para lutar contra o terrorismo e outras adversidades que barram o desenvolvimento do país, pois a história mostra que a unidade nacional foi e continua sendo arma fundamental. Combatentes da luta de libertação nacional residentes na cidade da Beira, província de Sofala, falam da vida do povo antes da independência nacional. Enquanto isso, os jovens daquela parcela do país apontam a independência econômica e financeira como desafio do país na atualidade. Os combatentes da luta de libertação nacional residentes na cidade da Beira, ouvidos pela nossa equipe de reportagem, dizem que a vida do povo moçambicano naquela altura caracterizava-se por falta de liberdade.
Marques Tembe, veterano da luta armada, diz que todo o trabalho era feito de forma forçada e o povo era escravo do colonialismo português. A vida do povo no tempo colonial era muito difícil, pois as pessoas eram obrigadas a fazer o trabalho forçado, a pagar imposto de palhota, e quem não pagasse era preso, às vezes sujeito a deportações. Mas que nunca aceitamos a dominação colonial. Sempre houve resistência em todas as coisas que o colono fazia. Albertina Machel é outra combatente da luta de libertação nacional que viveu as emoções do dia da proclamação da independência, a 25 de junho de 1975, pelo então presidente da República Popular de Moçambique, Samora Moisés Machel. Fiquei muito satisfeita mesmo por saber que, afinal de contas, o trabalho que nós fizemos valeu. Valeu quando o saudoso presidente Samora Moisés Machel proclamou a independência, todo o povo gritou e ficamos muito satisfeitos. Entretanto, jovens nascidos depois da independência nacional dizem que Moçambique registrou passos significativos, mas é preciso fazer-se mais para que haja uma independência econômica do povo. Eu acho que há muito impedimento, né? Porque as pessoas agora, hoje em dia, fazem mais o trabalho independente a partir da exportação e importação dos produtos. Então, eu acho que há muito impedimento neste processo, porque eu acho que eles deviam melhorar mais nas taxas, né, dos pagamentos que eles fazem, que são valores muito altos. Então, isso também enfraquece um pouco os que estão nesta área. Então, por mim, eu acredito que seria bom se diminuísse um pouco as taxas para encorajar e o país continuar com a independência. Então, nós jovens também temos que estar atentos a essas oportunidades todas que as várias organizações podem ceder para o acesso a crédito, a ideias, para poder também desenvolver aqueles jovens que já têm, mas não têm como avançar. E assim o nosso país vai desenvolvendo. Refira-se que Moçambique celebra este ano o seu 49º aniversário. Na província de Maputo, cidadãos da Matola fazem balanço positivo dos 49 anos da independência do país. Ainda assim, apontam alguns desafios por ultrapassar, como o desemprego, fraca qualidade dos serviços de educação e saúde. 25 de junho de 1975 é uma data que ficou gravada na história dos moçambicanos. Foi pelas 0 horas no estado da Machab que o primeiro presidente da então República Popular de Moçambique, Samora Moisés Machel, proclamou a independência do país. Povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique. O que acha que mudou de lá para cá? E de lá para cá mudou muita coisa, porque naquele tempo vivíamos na escravização. Depois de se declarar a independência, todo aquele que é moçambicano ficou feliz. Veio a independência, foi uma grande satisfação. E foi em 1986 que Moçambique atingiu níveis de produção e níveis econômicos jamais vistos, mesmo no tempo colonial. Significa que aquela euforia da independência nos levou a produzir, nos levou a desenvolvermos com seriedade. O tempo colonial foi muito difícil, um pouquinho para mim, porque eu tentei estudar, mas não consegui. Até deixei de estudar, tenho que ir até de ir começar a trabalhar ainda mais a idade de se atingir. Os matolenses contam que os 49 anos da independência representam um grande crescimento, embora ainda existem muitos desafios que merecem a atenção do governo do dia, como é o caso de custo de vida. O que deve melhorar são os preços, principalmente nos cereais. Estamos a morrer mesmo. Talvez podia melhorar ali, porque o estar bem é comer.
Podemos ver a comida e não conseguimos comprar. Isso já não está bem. Há muita coisa que mudou, na verdade, mas muita coisa mesmo. A coisa mudou porque hoje há liberdade de expressão, a livre circulação das pessoas e bens. Estamos num país que está a desenvolver. Um país que está a desenvolver precisa de mais iniciativa dos jovens, precisa de mais trabalhadores, precisa de mais oportunidades. Então, temos um déficit, né? No setor laboral ou na área do emprego, temos déficit na área da saúde. Então precisamos de mais professores, mais médicos, mais infraestruturas. E quem pode fazer isso acontecer é o jovem. De referir que o país ficou sob dominação portuguesa por cerca de 500 anos. Ainda na zona sul do país, residentes da província de Inhambane destacam a expansão de alguns serviços sociais básicos como ganhos alcançados ao longo dos 49 anos da independência de Moçambique. Trata-se de vozes que enaltecem os ganhos alcançados desde 1975, a altura em que Moçambique se libertou do jogo colonial português. Os comentários são de Elder Hugo e Maimuna Saidi, que destacam a revolução igualitária nas áreas educacional, cultural, econômica, entre outras. A expansão da rede educacional, sem segregação, sem separatismo. Todo moçambicano tem acesso à rede de educação hoje, de forma igualitária. A plano cultural, nós temos hoje uma emancipação cultural em que o moçambicano se orgulha daquilo que é seu patrimônio cultural, pode manifestar aquilo que são os seus traços culturais sem receio de represálias. No setor da saúde temos visto a expansão das redes hospitalares, a expansão das escolas no que diz respeito à educação. Em 75 e um pouco depois da independência, sabemos nós que eram escassas as instituições de ensino, mas hoje, em quase todo o canto do país, encontramos até universidades, o que significa que é um desenvolvimento que nós podemos sim dizer Moçambique está a crescer. Maimuna Saidi vai mais longe ao destacar ainda mais o impacto da exploração de recursos naturais no desenvolvimento de Moçambique. Moçambique hoje conhece também várias descobertas que têm que ver com os recursos minerais, e isso traz por si só um grande impacto naquilo que é o desenvolvimento do nosso país. A fonte fala de igualdade de género como um dos ganhos conquistados no percurso da independência nacional. Como mulher, sinto-me lisonjeada por estar neste país, porque temos visto a valorização da mulher. O turismo também não fica de fora no desenvolvimento da província de Inhambane pós-independência. Estamos a impulsionar o turismo nos distritos de Vilanculo, cidade de Inhambane, Inhassoro e os demais distritos aqui na província de Inhambane. Nós temos, por exemplo, um turismo cada vez mais dinâmico, em que a mão de obra é local, e isto também reflete o resultado e os benefícios do turismo, da independência. Moçambique viu-se oficialmente livre do colonialismo português com a assinatura dos Acordos de Lusaka a 7 de setembro de 1974, cuja independência nacional se proclamara a 25 de junho de 1975 no estado de Machava, na província de Maputo. Na cidade de Maputo, munícipes falam da falta de valorização das datas e símbolos nacionais pela juventude. Os residentes da antiga cidade Lourenço Marques, atual capital de Moçambique, apontam o elevado custo de vida, baixo nível de qualidade de ensino e o alto índice de desemprego como principais desafios a serem ultrapassados nos próximos tempos. Para os homens e mulheres que viveram a euforia da liberdade consagrada na independência e autodeterminação do povo moçambicano, esta data era celebrada com bastante entusiasmo. Entretanto, ao longo do tempo, tem-se verificado algum desinteresse da comunidade. 25 de junho é uma data histórica, celebrada em todo o território nacional e na diáspora. Nesta ocasião, o país viu-se livre da exploração e opressão colonial. Alguns munícipes dão a sua opinião e ressaltam os problemas que o país vem acumulando desde a independência nacional, dentre eles a desvalorização dos símbolos nacionais, o elevado custo de vida, o baixo nível de ensino e o alto índice de desemprego, sobretudo para os jovens. As empresas eram obrigadas
a pagar com antecedência, que é para se comemorar o dia 25 de junho. Mas hoje em dia, até as empresas não conseguem pagar. Como é que o cidadão vai comemorar enquanto não recebeu? No país estamos a enfrentar muita dificuldade, quanto mais para os jovens. A falta de emprego, muito desemprego para os jovens, a falta de educação, a educação ainda está muito baixa para nós. Temos muita coisa que o país ainda precisa mudar. Pfumeleliwa byala, pfumeleliwa a droga, ni dzivaleli. A droga hi lawa ma dlayiki tiko, a byala hi lebyi byi dlayiki tiko. A ni navela swi tlhelela a masunguleni, kambe hikuva ni n'wini va jove a ma ha swi considerari leswi va ka hina hi hanyisa swona, hi amukelisa swona a 25 de junho a swa ha li swona. Por causa da independência mesmo, as pessoas respeitavam o hino nacional, respeitavam a bandeira, o içar da bandeira. Mesmo que isso aqui, por exemplo, na estátua de Eduardo Mondlane, as pessoas que viessem de lá longe, a uns 15, 20 metros, ficavam todos em pé por causa de respeitar a bandeira. Mas hoje em dia, a pessoa passa como se fosse uma coisa qualquer, não tem nada a ver. Podemos anseiar a saber as outras culturas dos outros países, mas não, temos que primeiro dar prioridade à cultura moçambicana. Vamos à província de Gaza para acompanharmos a matéria segundo a qual Marcos Langa, combatente da luta de libertação nacional, diz que os jovens atuais devem valorizar a independência nacional, abstendo-se do consumo de álcool para terem capacidades de contribuir para o desenvolvimento do país. Segundo Marcos Langa, combatente de luta de libertação nacional, interpelado pela nossa equipa de reportagem na cidade de Xai, em Gaza, no tempo colonial era proibido falar dos guerreiros nacionais como Maguiguane, visto que representavam a história de Moçambique, mas graças à independência proclamada 25 de junho de 1975, já é normal falar da vida e obra dos guerreiros desta nação. Durante o período colonial, não falávamos da nossa história. Não conhecíamos Maguiguane, não conhecíamos Ngungunhá, não se falava. Era uma coisa muito proibida, estava enterrada. Mas com a independência nós reconquistamos a nossa história. A nossa fonte mostrou-se preocupada com os jovens que se entregam no consumo de drogas, desviando-se desta forma dos princípios dos jovens de 25 de setembro que se dedicaram para a libertação deste país. Existem jovens conscientes, só que a maioria ainda não mergulharam nesta missão. A maioria estão metidos nas brincadeiras, andarem a fumar drogas, andarem a roubar. Esta não é a missão que dignifica o jovem. O jovem deve fazer algo visível em benefício do seu próprio país. Mas também nós temos a nossa contraparte para com que os jovens se percebam da missão que lhes espera à frente. É que temos que contar aquilo que vivemos, aquilo que foi a conquista da independência. Se não vejamos, há alunos hoje em dia que não sabem o significado da própria data 25 de junho. Langa pede aos moçambicanos para valorizarem os sacrifícios concedidos para a libertação do país, tendo em conta que ainda se requer esforço para o desenvolvimento desta nação. Eu gostaria que pudéssemos valorizar cada vez mais os sacrifícios consentidos pelos moçambicanos que libertaram o país. Porque ainda falta muito para se fazer neste país. E só fazendo aquilo que foram os sonhos dos nossos libertadores é que ali estaríamos a valorizar.
Agora escalamos a zona centro do país, onde professores da disciplina de História na cidade de Tete, província do mesmo nome, dizem que estão a massificar a divulgação do significado das datas históricas do país como forma de imortalizar os momentos que marcaram o percurso de Moçambique. A nossa equipe de reportagem escalou alguns estabelecimentos de ensino da cidade de Tete e ouviu a reação de alguns estudantes. O 25 de junho é um exemplo. Bem, o 25 de junho é o dia da independência nacional, em que o presidente Samora Moisés Machel declara a independência nacional de Moçambique, em Maputo. Até o dia de hoje estamos com 49 anos que o presidente Samora Machel declarou a independência total, em que o povo moçambicano era colonizado com os portugueses. 25 de junho representa o dia da independência de Moçambique. Quem proclamou a independência foi o primeiro presidente, Samora Moisés Machel. E neste ano Moçambique comemora 49 anos da independência de Moçambique, em que Moçambique tornou-se independente e dono da sua própria terra. E para podermos valorizar essas datas históricas, eles dão-nos algumas explanações ou explicam-nos sobre esses dias para que nós não possamos esquecer desses dias. Sim. Os professores deste estabelecimento de ensino dizem estar a desenvolver várias ações de modo a tornar as datas históricas inesquecíveis por parte dos alunos que frequentam este estabelecimento de ensino. E temos feito primeiro as palestras, temos feito os cartazes como ilustra em frente à vitrina, tanto aqui do lado. Falamos acerca das datas históricas, visto que o aluno não é outra brasa. Todos têm conhecimento acerca das datas históricas. Dizer que, visto que há 49 anos éramos colonizados com o governo português, agora já somos independentes, visto que agora já temos muitas escolas inclusivas, temos hospitais. Dizer que o Moçambique está bem desenvolvido. Antes da guerra, o Moçambique praticamente havia despovoamento e tudo não estava tão bem. Chegamos ao fim do programa ICEA Sem Foco, uma edição especial que retratou o antes e depois da independência nacional. Caro telespectador, obrigada pela atenção dispensada e até a próxima oportunidade. Até lá, passe bem.